A Monster Who Levels Up, capítulo 69. 70 e 71. Um novo ponto de partida. No dia seguinte. Ao meio-dia e com o sol ardente. Kim Sae-jin não teve escolha senão ir direto para o dito Covil do Tigre. Localizado no meio de Seul. Yu Baek-song havia escolhido sua própria casa como local de encontro, buscando minimizar os efeitos do odor dele, que parecia permear em tudo que era tocado. E então, no exato instante, ele estava verificando o conteúdo de variados documentos enquanto ficava a uma distância razoável de Yu Baek-song, dentro da casa dela. Suas expressões estavam graves e solenes. Mas, ao mesmo tempo, em contraste, ela estava ocupada farejando um odor que, de alguma forma, conseguia atravessar todo o recinto. Seu rabo balançava lentamente de um lado para o outro. Enquanto Sae-jin lia os documentos, uma risada vazia começou a soar sem que percebesse. Nesses documentos fornecidos por Yu Baek-song, foram registradas várias verdades sobre as quais ele não fazia a menor ideia. Uma delas era a verdade de que sua mãe era uma mercenária. E seu pai, que nem sabia quem era, se tratava de um cavaleiro. Sua mãe abandonou a vida de mercenária no momento em que ficou grávida de Sae-jin. E seu pai começou a tomar para si os trabalhos dela. Mas no fim acabou morto por um vampiro. E, acima de tudo, o fato de que toda essa informação foi arquivada pelo governo da Coreia. Isso era algo que ele simplesmente não conseguia entender. Eu não era chefe de divisão naquela época. Mas mesmo assim, posso ver várias coisas suspeitas nisso. Em primeiro lugar, há um rastro de investigação nisso, mas alguém sumiu com todos os registros. Yu Baek-song estava a estudar todas as reações de Sae-jin enquanto continuava a falar. Além disso, sua mãe foi alvo de vigilância da Polícia Nacional durante 8 anos. Ou seja, desde o seu nascimento até a morte dela. Isso só se aplica a uma testemunha ocular importante ou ao suspeito principal de algum caso. Mas não sei o motivo para ela ter sido vigiada. Como te falei, tudo foi deletado. Sae-jin levantou a cabeça. Havia pequenas poças ao redor de seus olhos vermelhos. Em outras palavras, você está dizendo que não sabe dos detalhes? Isso. Por enquanto esse é o limite das informações que podem ser encontradas. Precisamos de mais tempo para poder fazer algo. Mais tempo? Yu Baek-song franziu um pouco as sobrancelhas. Hoje eu sou a chefe. Mas isso não significa que eu seja a manda-chuva de lá. Ainda somos parte do governo. Você sabe muito bem. O ex-chefe também continua na administração. Então quem sabe qual tipo de problema pode aparecer se eu for chutar cachorro morto? Não quero enfrentar perigos desconhecidos e desnecessários. No entanto, Sae-jin não melhorou sua expressão. E o Baek-song acabou soltando um longo suspiro. Além disso, não há um bom número de agentes disponíveis agora. Você está ciente de que todos nossos recursos estão focados nesse incidente com vampiros, né? Você só precisa ficar quieto aí por uns 3 anos. Até que esse caso seja solucionado. Talvez. O que o Baek-song disse estava correto. Investigar um caso que fora nominalmente fechado há 10 anos. Além disso, um caso que, por algum motivo desconhecido,
foi apagado da história, mesmo sendo alguém como ela. A possibilidade de derrota e perigo eram grandes demais. Infelizmente. Kim Sae-jin. Como era agora? Não podia prestar atenção nestes pormenores. Mesmo se tivesse que recorrer a táticas covardes e injustas. Ele precisava descobrir a verdade o quanto antes. Senhorita Yu Song. Ele aumentou o poder da habilidade na fragrância de um lobo ao máximo. Até mesmo falou em um tom de voz mais grave. Assim, conquistou os dois sentidos mais vulneráveis da tigresa: a audição e o olfato. Eu te disse. Não vou. Ele deu passos largos em direção dela. Então, estendeu a mão para agarrar os ombros da mulher acuada. Seu corpinho estremecia. 6 meses. Não acho que posso esperar mais que isso. E então? Kim Sae-jin sussurrou em seu ouvido ao se inclinar. As orelhas de tigre dela tremeram um pouco, um sinal de que a voz dele estava imbuída com o encanto esperado. Então, com toda a gentileza do mundo, acariciou essas orelhinhas enquanto continuava a falar. Não estou dizendo que deve fazer isso de graça. Te darei algo que você desejar de minha associação. Com isso, deve ser o bastante para satisfazer as pessoas superiores que poderiam acabar irritadas. Ele optou por adicionar esse prêmio. O boneco Atani versão 2.0 era um item que o governo estava implorando para conseguir. Dessa forma, deveriam perdoá-lo por pelo menos um punhado de erros. E isso, eu não sei. Não. A voz de Yu Song tremia sem parar. Essa sensação indescritível que queimava no corpo dela era algo que nunca tinha experimentado anteriormente em sua vida. Por favor, deixe-me. Ela precisava resistir. Um soco seria o suficiente para afastar esse cuzão, mas, por mais estranho que pareça, seu corpo não estava se movendo do modo desejado. Aquele calor transmitido a partir de suas orelhas deixaram sua consciência confusa, mergulhando seu corpo em um estado de transe. No final, ela respirou fundo e se inclinou sobre os braços dele como se quisesse o abraçar. Não precisa se preocupar. Afinal de contas, é uma proposta maravilhosa. Enquanto mantinha aquele sorriso frio, ele continuou sussurrando em seu ouvido. Foi um golpe fatal. 2 dias depois, agentes do DAI foram mobilizados em direção de uma certa colina que tinha pouca ou nenhuma atividade humana. E, conforme dito pelo Laika, encontraram um vampiro amarrado a uma árvore. Sua mente estava destruída. Os agentes arrastaram o cara de volta para a sede do DAI. Logo depois, começaram a interrogá-lo por 2 dias inteiros. Isso foi algo insano. O vampiro capturado pelo Lycan era diferente dos outros e não conteve nenhuma palavra. Já que ele era um cara sem importância. Não sabia muitas coisas interessantes. Mas, mesmo assim, a informação fornecida que estava diretamente envolvida com o assunto surgiu como uma chuva para refrescar a sequidão e calor do deserto. No início, o Dai pensou em usar essas informações para prosseguir com as investigações em segredo. Mas escolheu pressionar os vampiros que estavam escondidos no meio da população geral e, assim, entregaram todos os detalhes necessários aos meios de comunicação. A mídia começou a se esbarrar em meio da loucura que era a conquista do furo de reportagem. Assim sendo,
A informação revelada causou um enorme choque não só no país, como também no mundo. Das nações da Europa Ocidental, que mantinham uma posição amistosa com os vampiros, tipo a França, Alemanha e Inglaterra, começou a brotar uma atmosfera estranha. E do outro lado de perspectiva, surgiram sinais de que uma operação de limpeza racial tomaria força na China. Conforme relatado por vários meios de comunicação, a partir do trabalho investigativo combinado realizado pelo Lycan e o DAI, veio ao conhecimento público que o objetivo dos vampiros é criar uma fissura gigantesca e, no processo, criar um portal que deve enviá-los de volta ao seu mundo de origem. Embora o DAI já tivesse revelado todas as informações, inúmeros repórteres ainda ficavam aparecendo e solicitando coletivas de imprensa. E o Baek Song estava na frente deles, anunciando todas as descobertas em alto e bom som. Incontáveis flashes de câmeras surgiam, cegando-a. Mas suas pálpebras não se moviam. Além disso, o número de vampiros escondidos na sociedade é muito maior do que o previamente estimado. Eles estão divididos em facções que servem a diferentes líderes. Isso era tudo que Dwayne, o vampiro, havia revelado. Agora vou responder suas perguntas. Quando o Baek Song começou a aceitar perguntas, os repórteres levantaram as mãos competindo sem parar. Parecia até que estavam ansiosos por esse momento. Ela apontou para um que estava sentado na primeira fileira. Que relação o Lycan tem com Kim Sae-jin? Dá o monstro. Não sei. Faça perguntas relacionadas ao caso. Por favor. Por que caralhos o nome de Kim Sae-jin apareceu aqui? Pensando isso, e o Baek Song franziu a testa um pouco e depois apontou para outro repórter. Recentemente apareceu um novo rumor a respeito de você e do Laika. Senhorita e o Baek Song juntarem-se ao monstro, é. E que merda é essa agora? E o Baek Song não deixou o sujeito terminar a pergunta antes de o interromper. Isso nunca acontecerá. Se isso for tudo, então a conferência acabou. Como parecia que todos os repórteres do dia não passavam de lixo iguais daquelas revistas de fofocas. E o Baek Song decidiu encerrar a sabatina mais cedo que o esperado e convidou todos a se retirarem. Os repórteres. Então, tarde demais, começaram a fazer perguntas corretas e esperadas. Mas ela manteve sua posição. E assim, a conferência acabou mais cedo que o esperado. Mas, ainda assim, a verdade a respeito dos esforços do Laika, que possibilitaram o avanço das investigações, foi revelada. Então, uma nova tendência esquisita começou a surgir em todo o mundo quando se tornou popular a notícia de que o Lycan tinha desempenhado um papel crucial na descoberta do objetivo dos vampiros. Essa tendência era de se tornar um mercenário. Recebemos várias comissões, trabalhos de rastreamento, investigação, erradicação, coisas do tipo. São coisas bem variadas. Sério. Graças a esse desenvolvimento, Kim Il-sung ficou subitamente ocupado. Devemos recusar tudo. Sim. Devido às circunstâncias atuais, tiveram que recusar todas as comissões. Mas, mesmo assim, a voz de Kim Il-sung estava repleta de alegria. Ah! Tem mais. Houve um aumento de pessoas vindo para cá, todas pedindo para virarem mercenárias. Houveram alguns cavaleiros no meio da multidão. É por isso que
Senhor Presidente, o que acha de criar sua própria companhia mercenária usando a oportunidade? U. Uma companhia mercenária. Isso mesmo. Como o nome de companhia mercenária, o monstro. Claro que, mesmo os mercenários preferindo trabalhar sozinhos. À medida que os tempos mudam, nós também deveríamos nos adaptar. Meu filho até resolveu me ajudar. Sabe? Se o presidente achar que estamos de acordo, então meu filho e eu vamos. Tudo bem. Então faça acontecer. Saidin não tardou a responder. Se fosse uma companhia mercenária afiliada à sua sociedade, então isso indicava que ele poderia manejar tudo com seus próprios homens. Desde que recebeu informações sobre seus pais, Saidin também esteve pensando em algo do tipo, afinal. Simplesmente não conseguia ficar sentado sem fazer nada enquanto Yubek só me enrolava o tempo todo. Perdão. Isso é sério. Não precisa pensar um pouco. Está tudo bem. Solicite os fundos necessários ao departamento financeiro. Ah. E a propósito, será que é possível conseguir alguns agentes para serviço de inteligência também? Ah. Ah. Sim. É claro. Afinal, me especializei nesse campo quando era mais jovem. Respondeu Kim Il-sung com um grito rouco. Isso é bom. Então, Sr. Kim Il-sung, por favor, tome as rédeas do assunto e dê o seu melhor. Vou te posicionar como comandante da companhia mercenária. Ah. É mesmo. Antes de escolher qualquer mercenário, por favor, traga o candidato para eu conhecer. Gostaria de ver o rosto de todos. Entendido. Mas o papel de comandante deveria ser seu. Senhor Presidente. Quanto a mim, estou satisfeito como um diretor. Se for o caso, então deixo tudo em suas mãos. Depois de terminar a ligação com um Kim Il-sung, que com certeza tinha um sorriso resplandecente estampado no rosto, Saidin telefonou para o departamento financeiro. E, naquele dia, em algum lugar do terreno pertencente à associação, o prédio para o futuro quartel-general da companhia mercenária, o monstro, foi projetado. Oh, o que é isso? Assim como antes. Ao terminar suas obrigações, Yu Sayung foi até o escritório de Kim Saidin. No entanto, dessa vez foi um pouco diferente. Ele estava esperando por ela o tempo todo. E quando se encontraram, deu-lhe um artefato mágico que tinha criado. E os olhos de Yu Sayung ficaram cheios com o presente, que tinha o formato de um colar. Era incrivelmente bonito. Tendo um rubi servindo como peça central, uma verdadeira obra-prima que Saidin se esforçou muito para fazer. Ele imbuiu os efeitos da habilidade, Guerreiro da Reviravolta, no colar de rubis. Dependendo da quantidade de mana que fosse usada, a força e duração da habilidade iriam variar. Claro, ainda era só uma sombra da habilidade real. Mas, para os cavaleiros que tinham suas posições decididas por diferenças ínfimas, tal item seria um verdadeiro tesouro de valor inestimável. Fiz isso para você. É um artefato, mas é meio diferente dos comuns. Oh! É um daqueles colares que você deu para o Dai. Ela sorriu toda feliz e colocou o colar na mesma hora. Sim. Mas também é meio diferente. Você ouviu que uma loja de artefatos vai abrir nos limites do terreno da associação? Não. Ah, você vai vender esses colares lá. Sua alegria durou pouco.
Haha. Claro que não. Fiz isso especialmente para você. E você sabe disso. Ele riu e falou mais sobre o colar. Então os olhos dela voltaram a brilhar. Como se nunca tivesse ouvido falar de um artefato do tipo antes. Sério? Então já posso testar. Claro. Ela começou a imbuir mana no colar. No mesmo instante, uma vitalidade misteriosa começou a surgir em seu corpo. A típica sensação explosiva de quando o corpo estava cheio de mana, embora o processo durasse apenas 1 minuto. A experiência deixou uma enorme impressão nela. Como se tivesse ficado idiota de repente. Sai-Yung olhou para Sai-Jin de boca aberta. Sua experiência anterior de comprar e usar inúmeros artefatos deixou claro tudo o que precisava saber depois de apenas um uso do produto que tinha. Mãos. Com um exterior lindo e delicado. Além de um efeito especial incrível. Era um item assombroso que não poderia ser descrito com as palavras existentes. Estou dando isso para você como um pedido de desculpas pelo passado. Mas não se sobrecarregue. Por favor. Não é apenas um presente. Você tem aparecido muito na televisão. Certo. Por favor. Use isso sempre que estiver na frente de uma câmera. Se você deixar de usar uma vez que seja, então esteja preparada para devolver. Entendido. Após a reação franca dela, Sai-Jin sorriu satisfeito. Apesar de tudo, Sai-Yung continuou a olhar para ele imóvel, até que, de repente, uma gota de lágrima se formou em seus olhos. Por que você está chorando? Fiz algo errado. Não, não é isso, é só que estou apenas agradecida. Retendo-se para não expressar suas palavras. E o Sai-Yung deu um grande passo adiante e o abraçou com toda a força. A forma humana de Kim Sai-Jin provou uma confusão repentina. Inesperada e abrupta causado pelo contato de pele com pele. E sua resposta à situação. Enquanto sofria com toda essa confusão, acabou surgindo a partir de seus instintos. Ele passou os braços em volta da cintura dela gentilmente e abraçou-a com um pouco de força. E, assim, o abraço continuou até que Sai-Jin, de alguma forma, pudesse recuperar seus sentidos. Dentro de uma casa de campo localizada na província rural de Jeolla, a filmagem de um certo programa de entretenimento estava acontecendo. O programa era chamado de Casa de Campo dos Cavaleiros. Era considerado o preferido dos cavaleiros atualmente. O conceito do programa era conforme sugerido pelo nome. 9 cavaleiros ficavam morando em uma casa localizada na área livre de monstros de Jeolla enquanto realizavam missões e participavam de jogos planejados pelos produtores, bem como cozinhando suas próprias refeições e conversando sobre variados assuntos. No começo, a ideia podia parecer bem simples. Mas por contar com 9 pessoas de personalidade forte, muitas situações boas para o entretenimento acabavam sendo captadas pelas câmeras. Por exemplo, como 8 dos 9 participantes foram treinados desde bem jovens para virarem cavaleiros. Apenas um sabia cozinhar o arroz direito. Então, claro, o caos se estabelecia em todas as refeições. Entre os personagens diversos, quem mais tinha fãs era, claro, e o Sai-Yung. Embora ela mantivesse uma expressão indiferente quase o tempo todo. O sorriso deslumbrante, mais brilhante que o próprio sol, que às vezes aparecia em seu rosto, fazia com que fosse a mulher mais encantadora na tela.
Não seria exagero dizer que o programa era tratado como uma prioridade pelo seu fã-clube oficial. Então, de certo modo, Yoo Sa-young se beneficiou muito do show. Além de ser a colaboradora mais importante dele. Faz muito tempo. Sa-young esta Uni pensou que ficaria louca se não te visse. Mesmo a gente tendo se visto há apenas 2 semanas. As filmagens dos episódios ocorriam quinzenalmente. Durante o período de 4 dias e 3 noites. E, assim, de alguma forma, parecia que tinham passado anos desde que todos os 9 puderam se reunir. Reuniram-se na sala de estar, compartilhando saudações entre si. E esperaram que o produtor apresentasse um novo desafio. Caramba, Sa-young! Que colar é esse? Enquanto esperavam, uma cavaleira chamada Kim Hui-soo apontou para o colar de Sa-young e questionou. HM. Oi. O que? Embora ela já esperasse. Agora que a pergunta finalmente apareceu. Sa-young não pôde deixar de se sentir meio nervosa. Ela poderia usar a publicidade indireta como desculpa. Mas, bem, esse colar foi o primeiro presente que aquele homem lhe deu. HMPH. Um namoradinho comprou para você. Um cavaleiro. Sentado em um sofá. Perguntou descontente. Seu olhar claramente insatisfeito. Ele era Son Shu-jong. Um cavaleiro de nível alto da Ordem de Cavaleiros Goryeo, e, supostamente, possuía certo interesse em Yoo Sa-young. Embora o tal interesse não fosse por nada além da incapacidade dela em cozinhar. Então ele ajudava um pouco com suas habilidades. Mas já que pareciam bem quando juntos na tela. Os produtores, escritores e o público criaram suas próprias narrativas para a relação. Uau! É sério. Meu Deus! Um grande evento surgiu antes mesmo de as filmagens começarem. Mas as filmagens já não começaram. Bem, Sa-young. Foi mesmo um namorado quem te deu isso de presente? Não. Não. Sa-young já está namorando. Uau. Shu Jong-ok está lascado agora. Na mesma hora. Todos os 9 cavaleiros começaram a berrar. O foco da conversa era o colar de Yoo Sa-young. Esse era o charme do show do momento. Onde as cenas de uma conversa incessante enchiam o ar. N não é bem assim. No final, Yoo Sa-young teve que gritar e... Só então, os sons das conversas cessaram. O rosto dela se avermelhou como se pudesse explodir devido à atenção dirigida a ela por todos seus colegas de elenco e equipe de filmagem. Ou seja, cerca de 60 pessoas. Se fosse a Yoo Sa-young de sempre, teria assumido a mesma atitude fria e indiferente de todas as outras vezes e acabaria com o problema ali. Mas como isso estava ligado a Kim Sa-jin, não conseguia manter a cara calma. Bom, é um presente. Sim. Mas não é de um namorado. É isso que você quer dizer. Son Shu-jong. Por algum motivo desconhecido, alisou o cabelo para trás. Péssimo. Yoo Sa-young não disse nada. Para ser sincero, ela nunca tinha entrado em um romance antes. E talvez por causa dessa inexperiência, estava ficando bastante consciente da presença de Kim Sa-jin, que era diferente da dela. Eles se abraçaram. Claro. Mas desde que ele não disse nada em voz alta, parecia certo que não havia nada concreto. Mas e se ele não gostasse das declarações que ela poderia dar? E aí?
Qual é a verdade? Son Shujon perdeu a compostura por um momento. Independente disso, Yu Sayung não abriu a boca por um longo tempo. Até que não ganhei de um namorado. É um presente proveniente de um contrato de patrocínio. No final ela negou qualquer coisa. Assim que Son Shujon soltou um suspiro de alívio. Desta vez foram as cavaleiras que saltaram sobre ela como bandos de bestas famintas. Mesmo todas sendo cavaleiras, ainda eram mulheres. Começaram a fazer perguntas sobre o colar. Sobre onde poderiam comprar. O preço. Se o rubi era real. Coisas do tipo. Bem. Todos. Por favor. Acalmem-se. Estamos filmando de verdade agora. Somente quando o produtor disse isso que o burburinho chegou ao fim. Isso já parece o bastante. Havia um enorme sorriso estampado no rosto do produtor. Era compreensível. Já que uma potencial mina de ouro foi encontrada tão rapidamente. Além de tudo, a rara visão de Yu Sayung agindo com timidez foi maravilhosa o bastante para fazê-lo querer abraçá-la. Não. 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 Com certeza não. O produtor balançou a cabeça de um lado para o outro e mostrou um cartaz com a missão dos participantes impressa nela. Bom. Vocês devem estar com fome agora. Por que não preparamos algo para comer? Durante uma tarde com um sol brilhante, 7 cavaleiros foram incumbidos para a missão. Coleta de ingredientes para fazer a comida. Enquanto isso, Yu Sayung ficou para trás tentando aprender a cozinhar com Son Shujon. Mesmo chamando isso de cozinhar. Sem ingredientes para a prática. Ela estava apenas fazendo arroz. Mas Sayung estava prestando atenção total ao que Son Shujon falava. Antes, ela apenas fingia que queria aprender. Por estar sendo filmada. Mas a partir de algum momento, não. A partir de quando conheceu Kim Sae-jin, seu modo de pensar mudou. Pensar na aparência de Sae-jin apreciando sua culinária, só isso já seria o suficiente para fazê-la feliz. É o suficiente. Yu Sayung apontou para a panela cheia de arroz enquanto mantinha uma expressão desnecessariamente animada. Sim. E também está bom de água. Vendo sua aparência adorável, Son Shujon riu um pouco e estendeu a mão para acariciar sua cabeça. No entanto, a velocidade de reação de Yu Sayung foi incrível. E a mão dele acabou acertando apenas o ar. Oh! Um mosquito. Ficando agora envergonhado, Son Shujon acenou com a mão mais 2 vezes. Como se realmente houvesse algum inseto ali ou algo do tipo. Agora vamos preparar a sopa. Vou te comprar algo mais caro depois. Durante o intervalo entre as filmagens, Son Shujon de repente apontou para o colar de Yu Sayung e revelou um grande sorriso. Oi. Eu quis dizer isso mesmo. Discutir sobre a compra de algo caro com alguém da terceira geração de um chaebol foi a coisa mais estranha do mundo. Visto que ela podia ter qualquer coisa que queria, mas para manter uma boa imagem pública. Nas entrevistas sempre disse que vivia como qualquer outra pessoa, recebendo apenas uma mesada. Então, o mal-entendido de Son Shujon foi até que compreensível. Você quer dizer algo mais caro que isso? Yu Sayung olhou para ele com o rosto incrédulo. Talvez essa situação tenha acontecido porque os artefatos da O Monstro ainda não tinham sido revelados para o mundo. Ela achou desagradável a atitude dele de desprezar o colar. Mas ele permanecia confiante. Claro. Sei que o verdadeiro valor de um presente não é avaliado apenas por seu preço.
Mas posso dizer que devem existir muitos colares mais bonitos por aí. Com uma expressão meio estranha. E o Sai-Yung o fitou por um tempo. Até que. Você provavelmente precisa de um diamante rosa caso queira algo de maior valor. Ela murmurou. Infelizmente. Como ele estava muito ocupado pensando em seu próprio comentário. Não conseguiu ouvir o que ela disse. Milímetro. Você disse alguma coisa? Não. Na verdade não. Enquanto Yu Sai-Yung estava aprendendo a cozinhar para Kim Sai-jin. Ele estava treinando duro nas instalações subterrâneas de treinamento, exclusivas para membros, abaixo da sede da associação. Uau! O que é isso? Mas Sai-jin não estava sozinho na instalação. Isso porque a Ordem de Cavaleiros que foi escolhida para fazer uma parceria com o monstro. A Ordem Corvus enviou um cavaleiro para ajudá-lo em seu treinamento. Senhor Sai-jin. Suas habilidades físicas são incríveis. E a cavaleira designada para essa tarefa? Yi-Rin. Estava ocupada elogiando. Yi-Rin ficava em segundo lugar apenas para Kim Yu-Rin no tópico de aparência da Ordem Corvus. E graças à sua personalidade sociável. Era muito ativa na indústria de entretenimento. E como o único hábito de Sai-jin era assistir televisão, ele obviamente a conhecia. Além disso, ela também era uma das pessoas que recebeu uma arma feita pelo Orc. Se você me classificasse com os padrões de um cavaleiro, onde acha que eu estaria? 1. Não sei, talvez nível intermediário inferior. Acho que deve ser mais ou menos isso. A razão pela qual a Corvus enviou Yi-Rin dentre todos os cavaleiros de sua ordem era, claro, a famosa armadilha feita de mel. Afinal, Kim Sai-jin continuava sendo um homem. Não. Ah. Sério. Devido às palavras dela, Sai-jin ficou incrivelmente abatido. Ele não fortaleceu seu corpo com o espiritualismo. Então, isso significava que as estatísticas do humano Kim Sai-jin tinham atingido o nível de um cavaleiro de nível intermediário inferior. Isso devia ser o bastante para dar orgulho. Mas, ainda é cedo demais para eu dar um passo além. Não era o bastante para lutar contra vampiros em sua forma humana. Por que você está tão desapontado? Isso é algo bem incrível. Você deve saber. Yi-Rin elogiou o abatido Sai-jin. No entanto, em vez de um encorajamento tão cortês, o que ele queria era um regime de treinamento adequado. Vamos para a próxima etapa do treinamento. O que é agora? Treino com armas. Ah. Sim. Vamos fazer isso. Vamos. Vamos. Depois de determinar seus limites físicos, foi a vez do treinamento em artes marciais relacionadas a armas. Uma passiva especial do Orc. A maestria com armas era aplicada nisso. Os níveis da habilidade eram tão altos que, agora, ele poderia, teoricamente, usar qualquer tipo de arma melhor do que um usuário de alto nível. O que devemos usar primeiro? Uni. Do Ni. T. Yi-Rin acelerou em direção do armário de exibição de armas e pegou duas espadas longas, dando uma delas para Sai-jin. Primeiro. Espada. Bom. É a arma mais popular, já que é tão simples. É fácil envolver com mana. E também é melhor para iniciantes aprenderem a usar. Mas existem tantos tipos de espadas. Então, as espadas que vamos usar hoje são conhecidas como espadas longas. E Yi-Rin realmente falava muito. Sempre com um sorriso brilhante. No começo, Sai-jin ficou um pouco irritado.
pensando se sua personalidade era mesmo sempre assim. Mas... isso. Sou vós. Svi. E aí? Não consegue ver nenhuma posse-imagem. Não é? Quanto mais ele a observava, menos conseguia manter o rosto sério. Ele entendeu por que ela era mais famosa como artista do que como cavaleira. Ah! Por acaso? Você já usou espadas antes? Yi Rin perguntou com uma voz surpresa quando Saidin desembainhou a espada do mesmo modo que um perito no assunto. Não. Nunca. Só usei algumas armas grotescas enquanto caçava. Mas nunca recebi nenhum treinamento real. Oh, então é assim. Ela tomou uma postura de luta enquanto se contraía um pouco. Bem. Então. Devo começar a testar sua habilidade agora. Por favor. Faça isso. A propósito. Você não precisa se conter comigo. Quando ele balançou a espada para soltar seu pulso, a imagem da lâmina oscilou e dançou no ar feito uma cobra. Você nunca praticou esgrima mesmo. Sua aparência simplesmente não podia ser chamada de normal. Então ela voltou a perguntar. Não. Nunca. Mas posso ter um pouco de talento. Não acha? Diante dessa resposta vaga, Yi Rin ficou um pouco preocupada. Na realidade, ela se tornou uma cavaleira de nível intermediário superior graças à sua peculiaridade e abundância de mana. Não por causa de suas habilidades com uma espada, ela era um desses cavaleiros conhecidos como dependentes de peculiaridade. Por ela ser do tipo que gosta de viver a vida. Yi Rin não deu muita atenção à melhoria de sua habilidade como espadachim, que exigia um treino repetitivo. Claro. Seus talentos com a espada ainda eram excelentes ao ponto de classificá-la como uma cavaleira de nível intermediário. Mas não vamos usar mana nem peculiaridades. Né? Isso. Até por eu não poder usar mana. Qin Saidin apontou sua espada para Yi Rin. A borda da lâmina estava brilhando. Pronta. Sim. Ah. Sim. Por favor. Venha. Ela engoliu em seco e corrigiu sua postura. Saidin correu sem fazer alarde. Esta seria sua primeira vez lutando contra um cavaleiro enquanto em sua forma humana. Então, ele não sabia muito bem como prosseguir com a luta. Ao invés de fazer as coisas calculadas, escolheu deixar tudo por conta de seus instintos. Chegando onde Yi Rin estava, ele abaixou sua postura em um piscar de olhos e cortou para cima. Ela se apressou para inclinar a espada e bloquear o ataque. Mas percebeu que a força por trás do golpe não era motivo de piada. Apesar de ter bloqueado apenas um golpe, suas mãos, segurando a espada, já estavam doendo. Porém, não havia tempo para ficar atordoada. Saidin continuou golpeando sem parar. Feroz e agressivo. Sua maestria era algo que não poderia ser visto em nenhum livro teórico. Cada vez que ela bloqueava seus golpes, soava parecido a quando uma bomba explodia, ressoando sem parar. E Rin simplesmente não conseguia acreditar que não havia nenhum uso de mana imbuído nos ataques. Ei! Espera aí! Eu me rendo! Eu me rendo! A luta não durou muito. Ela não suportou o imenso poder por trás do golpe diagonal de Saidin e perdeu o controle de sua própria espada. Oxi! Com um comportamento deixando claro seu arrependimento. Yi Rin se agachou no chão e massageou as mãos que estavam ligeiramente salpicadas de sangue. Eu venci!
Saidin acabou murmurando sem querer. E suas palavras acabaram machucando o orgulho de Yi-Rin. Ela rangeu os dentes e se levantou. É porque normalmente não uso essa arma. Ei! Desculpe-me. Saidin-se. Mas você realmente nunca treinou antes. Os honoríficos usados por ela já tinham mudado de Saidin-min para Saidin-se. Não. Realmente não recebi. Então. Vamos parar o treino por aqui hoje. O que você quer dizer com parar? Ainda temos muitas armas para testarmos. Não. Ela sorriu cheia de vigor e apontou para as várias armas guardadas no armário de exibição. Ela percebeu que Saidin só possuía algum talento especial com espadas. Então pegou uma lança enquanto bufava orgulhosamente. Uma espada longa não combina com o meu estilo. Agora vou te mostrar como é a arte das lanças. Yi-Rin declarou cheia de confiança. E então? Ela foi derrotada igual a antes. 7 vezes seguidas. Mas o que mais importava era o último combate. Que foi feito enquanto ela usava sua arma padrão. Um sabre de 2 mãos com uma lâmina fina. Mas, mesmo assim, foi derrotada. E seu orgulho foi pisoteado. Então ela correu de volta para sua casa enquanto chorava. Como anda o progresso? Estou trabalhando sem parar. Então não me incomode. A voz concisa de Yu Song pôde ser ouvida pelo telefone. Não. Não. Não estou te incomodando. É só que eu gostaria de informar que, caso precise de ajuda ou qualquer coisa, não hesite em me chamar. Tenho certeza de que você já ouviu alguns boatos. Mas atualmente estou abrindo uma companhia mercenária. Não preciso disso. Vou desligar. Ah. Espera aí. E o Song estava tratando-o com frieza. Seu modo de ação era bem misterioso. Afinal, ela não conseguiu resistir a ele quando se conheceram. Mas, por telefone, era como um gato indomável ou coisa do tipo. Tem mais uma coisa. O que foi agora? Mas vendo que ela não desligou ainda. Deve que alguns efeitos ainda persistiam. O Lycan disse que existe um hotel meio suspeito. Era uma informação que ele conseguiu com Kim Il-sung. Mas Saidin fingiu que era uma informação do Lycan. Tudo para esconder a peculiaridade daquele homem. Qual hotel? Não sei. Só falou que era um hotel. Você está tirando sarro de mim agora. Havia um resquício de raiva na voz de Yu Song. Kim Saidin acabou deixando um sorriso fino transparecer. Pensando que ela estava agindo exatamente como um gato raivoso. Não estou brincando. Você ainda não está levando o que o Lycan fala a sério. Não. Não é isso. Mas ele não pode dizer que é simplesmente um hotel. Está tentando dizer que devemos investigar todos os hotéis do país. Bem, não sei. Tente o seu melhor. Quero ajudar. Mas como ainda é cedo demais para minha companhia mercenária. Também não tenho mão de obra para oferecer. Não. Isso. Fu. E o Song deixou um longo suspiro escapar e, sem querer, disse que daria um jeito em tudo. Ele estava de volta. Mais uma vez. No campo dos monstros. E Kim Saidin estava derramando uma quantidade incrível de poder para esmagar a cabeça de um tigre. Dente de sabre com sua massa. Essa greve estupenda e poderosa criou um barulho alto quando desmoronou no crânio do tigre. Supostamente mais duro que o de um diamante. O tigre dente de sabre continuou a ameaçar Saidin balançando suas garras com a cabeça cravada.
Mas isso foi apenas por um breve momento. A criatura começou a tropeçar como uma borboleta bêbada, antes de desmoronar no chão. Saidin caminhou em direção a ele. Puxou as presas para fora e embolsou-as, antes de absorver seu coração e habilidade ativa. Energia do tigre dente de sabre nível de proficiência F. Instantaneamente recupera a energia e mana gastas. No entanto, a resistência recuperada e a mana se dissiparão 10 minutos depois e o lançador retornará à sua condição original. Como o resultado que ele obteve do final foi satisfatório, Saidin decidiu voltar para casa. Mas quando ele se virou, as visões de dois orcs jaguares ocupados enviando seus olhares cintilantes para ele preencheram sua visão. Saidin gritou depois de ter um susto de sua vida. Graças a essa cena grotesca diante dele. Foi um grito simples. Com certeza. No entanto, houve um pequeno problema com o Monster Form que ele estava usando atualmente. O tigre dente de sabre era um predador muito forte para a forma do lobisomem ébano. Então ele não teve escolha a não ser assumir o orc grande guerreiro. Talvez isso fosse culpa do que aconteceu em seguida. Seu grito se tornou um poderoso rugido mais alto do que um trovão que reverberou todo o lado da montanha. O orc jaguar na frente dele rapidamente começou a se prostrar. E eles continuaram a repetir a mesma ação de inclinar as cabeças diante dele. Ok. Essa é a situação. Saidin olhou para esses dois orcs esquisitos por um longo tempo. Ah. Talvez. Então uma lâmpada caiu em sua cabeça. Ele surgiu com uma teoria que poderia definitivamente explicar essa estranha situação. Orcs possuíam essas características de querer se submeter a orc mais forte que eles mesmos. Se visto. Primeiro a partir desse ponto. Então Saidin era definitivamente o orc mais poderoso no campo monstro que poderia facilmente fazer outros orcs rastejarem antes dele. Além disso, ele não derrotou o tigre dente de sabre que estava ameaçando a vida desses dois. Agora. Mesmo. Claro. Foi a possibilidade de adquirir uma habilidade que o cegou. Mas ainda assim, o que aconteceu foi o suficiente para esses orcs caírem. Para ele bem difícil. Eu entendi agora. Então vá embora. Aceitando essa explicação, Saidin gesticulou com a mão para mandar os orcs embora. Depois tentou seguir seu próprio caminho. No entanto, os dois orcs jaguares continuaram a seguir Saidin. E sempre que ele olhava para eles, seus olhos brilhantes nunca paravam de volta. Isso continuou por mais 20 minutos. Eles parecem meio patéticos. Talvez porque ele estava no orc form. Ele começou a sentir pena por esses dois orcs, um cara. Oh. Outro. Provavelmente uma garota, seguindo ele. A julgar pelos seus armamentos. Eles devem ter vindo de uma aldeia localizada em redor do campo de caça do nível médio. Mas, muito provavelmente, quando a terra foi derrubada, acabaram por perder sua aldeia natal. Além disso, no atual campo dos monstros, onde os monstros de todos os níveis se misturavam caoticamente, as chances de um pequeno grupo de orcs sobreviver por muito tempo eram realmente baixas, o suficiente para dizer que era um milagre que esses dois tivessem sobrevivido por tanto tempo. Qin Saidin soltou um suspiro baixo e olhou para o céu acima. O sol já havia se enterrado profundamente nas trevas rastejantes. Não poderia ser ajudado. As horas não estavam ficando muito tarde para ele cuidar desses dois orcs.
Ele baixou o olhar para os orcs seguintes. Quando ele deu uma olhada mais de perto, seus rostos pareciam bastante amigáveis. Inferno! Ele até pensou que eles pareciam adoráveis também. Nem ele mesmo sabia por que achava que seus rostos horríveis pareciam adoráveis. Eles poderiam ser de alguma ajuda no futuro se eu os nutrir. Finalmente, Saidin tomou uma decisão. Afinal de contas, se ele estivesse em uma forma de monstro e não em um ser humano, então a coisa que ele mais tinha a perder era o tempo. De qualquer maneira, venha comigo. Ele resmungou baixinho e levou os dois orcs para longe. Enquanto procurava pelo local para montar uma nova aldeia orc, ele encontrou um ponto com um penhasco impressionantemente íngreme na parte de trás, que deveria ajudar com as defesas, e um fluxo de água fresca não muito longe. Saidin escolheu construir sua aldeia neste pedaço de terra abençoado. Mas antes disso, havia a necessidade de realizar um certo trabalho de impressão sobre esses orcs. Assista com atenção. Saidin fez os dois orcs ficarem diante dele e mostrou-lhes suas várias formas. Primeiro, o humano. Depois o goblin. Finalmente, o lobisomem. Ele deliberadamente deixou de fora a Tani. No entanto, Eurgen 7. Sempre que Saidin mudava suas formas, os olhos dos orcs giravam em estado de choque. Mas graças a várias habilidades que ele possuía, como o predador e seu cheiro, eles não tentavam atacar, simplesmente optando por obedecê-lo. E foi assim que ele completou o chamado trabalho de impressão. Em seguida, usando a técnica de ourives do orc, ele começou um trabalho de construção em grande escala agora que o seu nível de proficiência estava em B. O trabalho se transformou em um caso incrivelmente simples e eficiente. Ao mudar as características do solo, ele fez cercas de madeira mais resistentes do que o aço reforçado, em locais específicos. Então, nessas cercas, ele adicionou um atributo chamado Damage Reflection. Dessa forma, os monstros que tentavam atacar a cerca morreriam de seus próprios ataques, o tempo todo não conseguindo entender que estavam se ferindo. E 7 horas depois, a nova vila dos orcs foi concluída quando o sol da manhã começou a iluminar o horizonte. Eles devem ser capazes de repovoar esse lugar sozinhos. Certo. Saidin ouviu que, sempre que Ox ficava animado, eles acasalavam e produziam até 10 filhotes por mês. Pode haver algum perigo de incesto acontecer no futuro, com apenas 2 Ox iniciando uma aldeia. Mas como essas criaturas não se importavam com tais detalhes, não havia muito que ele pudesse fazer com isso. De alguma forma, tudo está terminado. O suor desse trabalho inesperado parecia refrescante para ele. Ele deu uma longa olhada nos 2 orcs aturdidos e se preparou para ir embora. Oh! Certo. Antes disso, ele quase havia esquecido esse importante passo. Ele se aproximou dos 2 orcs, colocou as mãos nos ombros e mandou suas ordens de pensamento para eles. O conteúdo era mais ou menos o mesmo que os que ele deu ao Muff no passado. Os humanos são seus amigos. Se você encontrar humanos em perigo, ajude-os. Se eles ameaçam sua vida, então lute contra eles. Mas não os mate. E certifique-se de educar bem seus filhos, uma vez que seria problemático quando esses orcs começassem a lutar contra humanos quando sai. Jin.
Precisava deles mais tarde. Ele incorporou profundamente as diretrizes de não ferir humanos nesses ores. Claro. Os vampiros não foram incluídos nessa categoria de seres humanos. Terminando a inseminação dessas ordens de pensamento dentro dos Ox, Saidin moveu os pés para sair. No entanto, algo continuava puxando sua mente e seus pés não se moviam com facilidade. Sentia-se assim, apenas fazendo uma aldeia e dizendo-lhes para sobreviver por conta própria. Eles simplesmente se matariam. Provavelmente tão cedo quanto amanhã ou algo assim. Vel. Saidin acabou voltando. Passou mais uma hora arrumando as armas inúteis dos Ox até o nível dos Branded Goods e depois, usando seu próprio sangue, inscreveu várias tatuagens mágicas em seus corpos também. Não apenas as tatuagens que aumentaram sua força física e agilidade, mas também as Leviatãs, Scalis, para mostrar que esses Ox eram subordinados ao herói Orc. É claro que, em vez de escalas reais, as peles dos Ox ficaram levemente azuis, pois os efeitos da habilidade foram muito reduzidos durante o processo de impregnação. Mas ainda assim, como esses ores eram de cor azul, as pessoas poderiam deduzir corretamente que podem ter alguma relação com eles. O herói Orc. Quer dizer, eles atacariam esses Ox menos. Agora que eu fiz muito por você, cresça rapidamente e me ajude no futuro. Esta foi sua última ordem de pensamento. Kim Saidin deixou para trás os dois Ox que estavam à beira de derramar lágrimas de admiração e moveram seus pés indispostos. Uma semana se passou desde o dia em que ele formou uma conexão improvável com os dois Ox. Um dia antes do schedule de transmissão do programa de TV e o Sai-Yung filmado. O Cavaleiro Country House. Saidin abriu oficialmente a loja Monstro Artefato, construído dentro do recinto da sociedade MTL. O autor escreveu o nome da loja em inglês, embora o número de itens exibidos para venda fosse de apenas 8. Cada um deles tinha um preço incrível, o mais barato de todos. Um grampo custou 9 milhões de reais. Como esperado, ninguém prestou atenção no dia em que a loja abriu suas portas. Mas depois que o programa de TV foi ao ar, a reação explosiva foi suficiente para surpreender o departamento de TI, encarregado de manter a página inicial da sociedade. No entanto, aquelas pessoas perguntando sobre o colar que o Sai-Yung usava só poderiam recuar em choque depois de confirmar os preços. Claro, Son Shu-jong também estava entre essas pessoas. Ele achava que o colar que o Sai-Yung usava não poderia custar mais do que alguns milhares de dólares. Ou talvez até um par de 10 mil. Mas, depois, sobre ele. Inteligência artificial alma de um guerreiro, atualmente indisponível, 15 milhões de won. Havia esse enorme preço preso ao colar. Inicialmente, muitas pessoas reclamaram quando esses preços enormes foram revelados. Mas quando Kim Saidin revelou os efeitos extraordinários que cada item possuía, todos fecharam a boca bem rápido. Então, foi a vez dos cavaleiros e magos entrarem em ação. Mais de 100 cavaleiros e magos chegaram à loja e tiveram que receber bilhetes com um número de espera impresso. Tudo porque os artefatos de monstro só podiam ser vistos por fazer uma reserva, bem como comprar apenas no site. Então, como foi? Depois de 2 dias de tempestade, e o Sai-Yung foi vê-lo no escritório do presidente enquanto carregava um ar triunfante. Oh meu Deus!
Você chegou. Sai-Jung. Sai-Jin gentilmente acariciou sua cabeça. Ela realmente gostava de seus toques que eram cheios de carinho. Você não vai me evitar. Mas você fez isso com Sun Shu-jong. No entanto, depois de vê-la gostar de seu toque como um cachorrinho, ele de repente se lembrou da cena em que ela estava aprendendo a cozinhar com Sun Shu-jong. Foi uma das cenas mais memoráveis de todo show. Afinal, a atitude indiferente de Yu Sai-Jung, que contrastava tanto quando ela estava com Sai-Jin, era a triste visão de Sun Shu-jong ocupados em afugentar mosquitos imaginários. Obviamente, Oppa é completamente diferente daquele Ajusi. Ah, certo. E Oppa? Ajusi, velho, um tio, etc. E o Sai-Jung remexeu a bolsa apressadamente. Depois pegou um envelope, que entregou a Sai-Jin. O que é isso? Ela sorriu brilhantemente. Um convite para minha cerimônia de maioridade. Sai-Jin inclinou a cabeça para sua resposta inesperada. A maioria das pessoas normais não realizaria uma dessas cerimônias. E mesmo se o fizessem, seria nos dias de seu nascimento. Pelo menos é disso que ele tinha ouvido falar. Não é seu aniversário 20 de abril. O aniversário de Yu Sai-Jung ainda estava a meio ano de distância. Sai-Jin falou com esse fato em mente. Mas ela tinha esse rosto de alguém que estava profundamente comovido. Você sabia? Oh, sim. Mais ou menos. Na verdade, foi mencionado em um programa de TV que ele assistiu ontem. Mas ele não ia mencionar isso e quebrar a atmosfera agradável que estava se formando aqui. Além disso, ainda falta meio ano. Então por que você está me dando tão cedo? Ah, bem. Eu decidi fazer a cerimônia no dia 1 de janeiro. Originalmente, estava programado para o meu aniversário. Mas eu queria que fosse feito mais cedo. Então implorei ao meu pai. Seja como for, você deve vir. Ok. E o Sai-Jung agarrou suas mãos com uma expressão determinada. Foi um skinship que ocorreu naturalmente. Mas com o passar do tempo, seu rosto ficou mais vermelho e mais vermelho. Consegui. Pouco antes de seu rosto ficar vermelho o suficiente para se abrir, Sai-Jin cuidadosamente extraiu suas mãos e embolsou o convite. Ah, certo. Você escolheu os novos membros da sociedade. E o Sai-Jung. Eu só preciso anunciar isso. As pessoas que Sai-Jin havia escolhido eram apenas duas. O filho de Kim Il-sung e Yi-rin. Não era sua intenção. Mas como ele estava apenas tentando escolher o tipo certo de pessoas, a taxa de eliminação acabou sendo um pouco cruel para 2000 para 1. Quem são eles? Por favor me diga. E o Sai-Jung esfregou os ombros contra o corpo de Sai-Jin e começou a flertar com ele. Já que não era um segredo para começar, ele honestamente disse a ela. Mi Ji-rin. O cavaleiro. E o Sai-Jung. Sim. Você também a conhece. Certo. De repente, o rosto de Yu Sai-Jung congelou em expressão gelada. Mas quando Sai-Jin falou em um tom indicando sua crença de Yi-rin sendo o ajuste certo para a sociedade, ela fez o melhor que pôde para forçar um sorriso. Assim,
Eu sei quem ela é. Tudo bem. Eu acho. Ela tem boas habilidades. Então. Uma boa escolha. Ela suprimiu o gosto amargo que subia de seu peito muito forte. Sua mente estava desconfortável. Mas, se ela mostrasse um comportamento estranho na frente de Saidin, então ele poderia vê-la como uma pessoa de mente pequena. Você também acha? Infelizmente. Saidin estava sorrindo despreocupadamente. Completamente inconsciente de seus verdadeiros sentimentos. 27 de outubro. O monstro finalmente anunciou os candidatos bem-sucedidos para o recrutamento de seus membros e, imediatamente, o mundo inteiro pareceu ferver ao mesmo tempo. E em direção à direção dos novos membros. A atenção indivisa do público fluiu como uma chuva de granizo. Foi bom para Yi Rin, que estava acostumado com a atenção do público. Mas para Kim San-ho, filho de Kim Il-sung, as coisas eram bem diferentes. Desde que ele se aposentou de cavaleiro e mudou de emprego para o de mercenário, os repórteres foram atrás de sua história como loucos. No final, ele teve que temporariamente ficar no quarto noturno da sede da sociedade, que proibia a entrada de estranhos. Val. Isso é tão grande. Senhor presidente. Por favor. Dê uma olhada, asterisco. Uma certa tarde em um fim de semana. Enquanto o frenesi da mídia ainda estava acontecendo lá fora. Quando o grupo terminou o treinamento e estava jantando juntos no refeitório do OG. Yi Rin levantou uma confusão e colocou o celular na mesa de jantar. Ei! Jouji Yuki. Você também, Yi Rin. O que é agora? Jouji Yuki, que estava sentado ao lado de Yi Rin, voltou seu olhar para as imagens projetadas do telefone enquanto seu rosto ficava vermelho por algum motivo. 4 Mid-Tier Knights estavam no meio de investigar as mudanças na Terra. E se viram cercados por monstros em perigo real. Mas então, 2 orcs de pele azul saltaram do nada e ajudaram os cavaleiros a derrotar os monstros. E depois que a batalha foi concluída, esses orcs até deram água potável aos cavaleiros e depois desapareceram para algum lugar. Então, os protagonistas dessa filmagem foram aqueles 2 orcs azuis. Cada cena que ele acabou de ver era o suficiente para fazer Saidin cuspir a comida em sua boca. Isso não foi tão misterioso. Esta flagem está rodando nas salas de bate-papo da minha Raven Order, dizendo que elas eram companheiras de tribos do herói Orc. Por enquanto, esta história está sendo enterrada sob as notícias de recrutamento de membros da sociedade. Mas em breve. Você não acha que isso vai causar uma grande agitação depois? Vendo o rosto sorridente do totalmente indiferente Yi Rin, Saidin mal conseguia assentir com a cabeça em concordância.